Yeah, Esquadrão Hip Hop. Bom, pessoal, para quem não me conhece aqui, eu sou o Jucleur Menezes, mais conhecido como MC Juclei. A gente tem aí um grupo desde 86, 87, raiz do movimento hip hop, aqui na nossa região do Vale do Araguaia, especificamente aqui em Aragarças, onde a gente fez vários trabalhos, vários projetos, e através da Lei Aldir Blanc, nós estamos aqui apresentando um pouco desse trabalho, para vocês conhecerem um pouco dessa trajetória que a gente vem trazendo aí sobre o hip hop positivo aqui em Goiás. E estou aqui do lado aqui do meu brother, que também com muito orgulho e satisfação falar isso, um dos melhores frutos que a gente teve da nossa raiz do movimento hip hop, que é o Wesley, conhecido como do Break. E ele pode ajudar a gente também a falar um pouco disso aí. Exatamente, né? Meu nome é Wesley de Brito e eu estou aqui com o nosso parceiro pioneiro no hip hop aqui na região. E ele foi contemplado com o projeto da Lei Aldir Blanc do Estado de Goiás, pela Secult, Ministério do Turismo, da Secretaria Nacional Especial de Cultura, e em parceria com a gente aqui da cultura hip hop para estar falando sobre a questão histórica, Juclei, do hip hop. A gente está aqui num local que é conhecido como Travessias, onde foi esse cenário, à margem do rio Araguaia, é bom se destacar, aqui na divisa entre Mato Grosso e Goiás, na cidade de Aragarças, Goiás, e Barra do Garças, Mato Grosso. E aqui foi um cenário muito importante para dança de rua, uma vez que a gente já teve vários rachas, a gente chama rachas, que é a competição livre dentro de uma roda de break, de dança de rua, e que eu aprendi muito com o Juclei o que é o hip hop realmente positivo, porque a gente tem várias vertentes do hip hop, e uns usam para o bem, outros usam para o mal, outros usam da forma que entendem, mas a questão cultural em si, ela tem uma base histórica, filosófica, e até do próprio contexto cultural americano veio para realmente trazer, vou usar a frase, bons frutos como resultado da sociedade por meio da arte e da cultura. E aí, Juclei, a gente vinha aqui disputar, na verdade a gente vinha para dançar break, sem compromisso, mostrar para o pessoal, principalmente na temporada de praia, E era bom a gente, esse movimento aqui, a galera chegava junto, conhecia, e nessa época tinha outros grupos que você pode comentar bem, como a gente se organizava e se encontrava aqui. Bom, na realidade, no início de tudo, como antigamente aqui tinha uma rivalidade entre estados e até cidades e até mesmo em bairros, Então, tinha uma rivalidade não de grupo, mas de pessoas que vinham aqui para fazer arruaças e criar problema, e sempre tinha brigas, envolvia a polícia no meio, e a gente encontrou uma maneira meio que já aqui para nós primária, mas que já existia isso, já acontecia isso nos Estados Unidos, que era tirar essa rivalidade da violência e trazer para uma roda de break. Que aí, se você treinasse o seu break, vinha aqui apresentar, eles vinham também, e aí cada um fazia a sua parte. Quem perdeu, volta, vai treinar de novo, e no final de semana a gente se encontrava de novo, e aí assim a gente conseguiu, pelo menos 90% acabar com a violência aqui, E através desses encontros a gente começou a resgatar quem estava começando a entrar na vida do crime, contra o racismo, preconceito, discriminação em geral, contra as drogas, contra a violência, enfim. E a gente, através do trabalho do hip hop positivo, a gente começou a infiltrar essa cultura em toda a comunidade, levar para as rádios através dos raps que a gente fazia, levar também para as escolas, onde os pais começaram a conhecer o que era realmente o hip hop positivo, deixar as crianças a participar, começar a se integrar na cultura de rua, que é a cultura que tem os quatro elementos, que é o break, o grafite, o DJ e o MC. E através desses 4 elementos a gente conseguia abranger muitas pessoas, porque quem gostava de dançar, ia dançar. Quem gostava da sonorização, ia para o lado do DJ. Quem gostava de cantar rap, ia para o lado do MC.
e assim por diante, né? No grafite, como vocês estão vendo aqui no fundo, né, as crianças gostam muito de fazer isso, então a gente começou a fazer a integração na comunidade. E através de algumas parcerias, a gente conseguiu desenvolver os nossos primeiros projetos e conseguimos também fazer parte, né, do contexto geral político para a gente começar a trabalhar isso com mais afinidade, né, Wesley? Exatamente, é bom, você lembrou de algumas coisas importantes. Em 1996, quando eu comecei a me ingressar no hip hop, o Juclei já era desde 80, né, Juclei? Isso. 80, enfim, a gente tinha o break aqui, o hip hop, como mais uma manifestação artística, porque era o contexto histórico. E a gente, quando eu conheci o hip hop, não existia aqui na região oficinas de hip hop para que ensinasse as pessoas a entrar, as crianças, né, entrar no hip hop, conhecer que isso não era cultura, apesar que ela emergiu da rua, mas nem todos que ali estavam eram marginais. E a sociedade, ela tinha essa impressão pelas vestimentas, né, o estilo, que é o nosso, alternativo. E foi engraçado que assim, eu comecei a fazer um projeto, desenhar um projeto junto com o Juclei. O Juclei já tinha essa visão de ter esses projetos acontecendo, ele tinha um nome específico, era Resgate pela Paz, né, Juclei? Isso. Resgate pela Paz. E aí a gente conseguiu com a socióloga, né, a Garcita, né, muito guerreira, que nos ajudava, se dispunha, uma socióloga aqui da Barra do Garças, pioneira, nos ensinou o caminho de elaboração de projetos, a qual a gente conseguiu, independente, isso é bom falar, Juclei, que não tinha o poder público participando. Não tinha. Para a gente chegar aqui, o poder público conseguisse enxergar a gente como pessoas sérias, pessoas trabalhadoras, e que o hip hop é uma cultura, mesmo que algumas camadas da sociedade a enxerguem como uma subcultura, a gente teve que ralar muito, a gente teve que dar aula, a gente ter exemplo para dar. Então ninguém via a gente com arruaça na rua, com gangues, e apesar que nessa época de rivalidade entre cidades, né, Juclei, a gente vivia num período que existia muitas gangues. E aí o olhar das pessoas confundiam as equipes de breaking com as gangues. Exatamente. E a gente tinha o livre acesso, um exemplo, essas gangues, elas tinham rivalidades entre si, que o pessoal da Barra não atravessava para Garça e vice-versa. Se acontecesse isso nos bailes que a gente participava, eles corriam das danceterias, das discotecas, né, Juclei? Eles colocavam para correr, seja de lá ou de cá. Isso também em temporada de praia, tinha brigas de gangues. E a gente tinha, com o hip hop, uma infiltração, vamos dizer assim, de ir e voltar, porque os caras das gangues de lá falavam, não, é só a galera do hip hop. A gente servia, talvez, vou colocar esse termo que eu não gosto muito, mas era isso talvez que eles via, como um entretenimento das gangues. A gente chegava no meio das festas, né, Juclei? E aqui no Travessia, principalmente, a gente dançava. E aí os dançarinos podiam ter um livre acesso mais rápido do que, né, a galera que tinha uma rivalidade de gangues. E aí foi acabando, igual o Juclei falou, o cara foi vendo, não, só o pessoal do hip hop. E foi canalizando essas energias negativas para energia positiva na disputa da dança. Aí começaram a treinar mais. Alguns que usavam droga tiveram que parar de usar droga, porque não tem condições de uma pessoa dançar dopada. E a gente se destacava porque a gente não fazia uso disso. E aí os caras, para competir com a gente, né, Juclei, o grupo Esquadrão Hip Hop, eles tinham que se limpar, vamos dizer assim. Limpar, senão não ia. E isso causou um efeito bom, né, Juclei, que a gente conseguiu formar pessoas, vir para o grupo, e até a gente chegar, agora eu estava dizendo, o poder público enxergar isso, a gente teve que se organizar. Aí quando a gente teve que estudar estatuto social, montar a nossa instituição, para participar de uma eleição no Conselho Municipal de Cultura, a qual a gente veio entender com isso o que eram as políticas públicas, né? Para nossa área. Para a gente chegar nesse ponto, como nós sempre fomos leigos em termos políticos, porque nós viemos realmente da periferia e sempre quando falava assim, que o hip hop tem que ser contra o sistema. Aí falava contra o quê? Contra o preconceito, contra o poder aquisitivo maior? Será que é isso? E a gente começou a pesquisar isso. E um evento que eu gosto de lembrar muito, estava tendo um comício, né? E nesse comício a gente, a gente aproveitava quando tinha bastante reunião de muita gente, né? Bastante
um público grande, a gente começou a apresentar por ali. E não ficou ninguém na frente lá do público, do palco, né, onde estavam os políticos falando. E aí eles enxergaram a gente como um precursor e talvez até uma liderança para poder estar trabalhando com eles. Aí pediram para a gente parar, né, com a apresentação, chamou a gente e disse que iam patrocinar a gente para trabalhar com eles e tal. E aí a gente começou a pesquisar como você pode ajudar a gente, né? Como você pode ajudar a sociedade, como você pode ajudar o projeto em si, porque a gente quer não só dançar, não queremos só um uniforme ou um tênis ou algum equipamento de dança, a gente quer levar isso para adiante. E aí começaram a entender o nosso lado e começou a ajudar. E através dessas ajudas que a gente começou a descobrir o que era realmente um projeto, porque sem projeto a gente não conseguia nada. E com a força política, aí a gente conseguia aprovar esses projetos, né? E daí por diante a gente conseguiu, né, executar vários, né? Exato. Wesley. Antes disso, é bom lembrar que aquele evento, em 2001, lá na escola, conhecida como 31 de março, em Aragaças, ela foi o primeiro evento, né? Foi o primeiro. Que nós fizemos de cunho regional, mas acabou virando um centro-oeste, porque veio pessoa de Brasília, veio pessoa de Rio Verde, tinha um pessoal aqui da região do Mato Grosso, né, Araguaia acima. E a partir dali eu me lembro que a gente teve alguns alimentos, cesta básica, né, que nós conseguimos arrecadar. Foi cesta básica e também roupas, né? Isso, a gente exato. conseguiu, era alimentos e Agasalhos, agasalhos. né? Então era hip hop contra a fome, contra o frio. Era um evento que nunca tinha acontecido em local nenhum aqui perto. E geralmente quando acontecia um evento, era cobrado dinheiro e cada um pegava o seu ali e parava. E a gente falando, nós não vamos cobrar, justamente porque a gente está aqui para ajudar a sociedade, né? Para a gente conseguir ajudar o povo do gueto, da periferia realmente. Então a gente conseguiu aí arrecadar, né, bastante, né, Wesley? Em 2002 teve o segundo encontro de hip hop com modalidades, né, que a gente convidou já outras atividades fora do hip hop aqui no ginásio de esporte em Aragaças, Raimundo Lopes, a qual a gente conseguiu 50 cestas básicas. 50 cestas básicas para a época do hip hop, a qual as pessoas... lógico que já nesse ponto a gente já tinha o apoio do poder municipal na época, né? Eu fui convidado junto de uma apresentação que nós fizemos na temporada de praia de 2002, né? E na época o gestor aqui era o prefeito de Aragaças, ele viu a nossa apresentação no palco da temporada de praia e nos convidou a fazer esse trabalho, esse projeto. Aí foi quando a gente apresentou o projeto e começou esse projeto que a gente tinha desenhado lá atrás com a socióloga, chamado Resgate pela Paz, né? Que a gente, aqui na Casego, a gente teve aquele cenário, né, sobre as escolinhas de hip hop dentro do poder público, né, com apoio. E daí só conseguimos alavancar. Foi para Barra do Garças, foi para Pontal do Araguaia e a gente conseguiu influenciar muitas pessoas, né? Então, assim, o ponto de partida com o Juclei e o Esquadrão Hip Hop até aquele momento artístico foi muito importante para a história, né, a questão artística. E depois, quando a gente conseguiu entender a discussão, ampliar a discussão, né, Juclei, a gente conseguiu efetivar as nossas ações por meio de projetos, os quais hoje, além de ser em nível nacional, a gente teve seminário Brasil Hip Hop, né, do programa Brasil Hip Hop em 2019. Nós tivemos Festival Bater, que vai para a 4ª edição esse ano, 2022, a gente vai ter outra aqui no Araguaia. E de lá para cá a gente só, oficinas principalmente, né, projetos de oficinas. Então o legado e a história podem ser conferidas por meio desse documentário, desse mini documentário, que, querendo ou não, né, Juclei, ele é bom, a gente agradece a Secretaria de Estado de Cultura de Goiás, né, com a Lei Aldir Blanc, por poder estar proporcionando não só a nós, mas toda uma classe artística que nesse cenário de pandemia aqui ele veio, né, ao encontro das necessidades das pessoas. E aí a gente destaca aí o governo federal como um parceiro também da efetivação dessas políticas públicas, e a gente entende que agora, com a questão do tema olímpico, que é o break, que antigamente na parte artística a gente vivia aos trancos e barrancos, quase não tinha apoio. Aí veio essas políticas públicas voltadas e entendendo que a voz do gueto, das ruas, do hip hop,
também tinha o direito de também estar inserido a partir de que a gente foi para o debate, da participação, né, do debate, nas conferências e etc. de cultura, e, enfim. E agora a gente tem esse momento que o break se torna oficialmente pelo Comitê Olímpico Internacional uma categoria olímpica, a qual a juventude aqui do Araguaia só tem a ganhar, uma vez que a gente que é os pioneiros, né, nós que somos os pioneiros aqui, Giclei, que estamos ajudando na construção da fundação das federações do Centro-Oeste e pelo Brasil. Então, eu costumo dizer que não é o lugar que você mora, por mais que a dificuldade, a falta de reconhecimento, mas o que você consegue ao longo da história costurar, articular, você ganha uma projeção macro, que muitas vezes nem dentro da própria cidade as pessoas conseguem enxergar. Não, aquele ali é só o Giclei, o cara das antigas do hip hop, ou o Wesley do hip hop, mas não sabe as personalidades, sem aqui vangloriar nem nada disso, de que nós temos, né, um papel de interferência social muito grande. Muito grande. Nos familiares. Então você pode pegar o histórico aí dos nossos projetos, eu falo sempre eu e o Giclei nesse protagonismo, porque a gente nunca abandonou a causa. E olha que a gente já teve vários motivos, né, Giclei? Por falta dessas iniciativas. A gente tudo bancava do nosso bolso mesmo, porque a gente não tinha recurso, ninguém ajudava e a gente queria fazer, e aí trabalhava dali, daqui, meio de semana, final de semana, feriado, de noite, juntava o dinheirinho, comprava o material que precisava, pagava, né, passagem para os grupos inteiros para a gente ir apresentar aí em Goiânia e em outras cidades. E aí a gente começou a ter esse respaldo, né? E hoje a gente, através dos projetos, a gente consegue abranger, né, levar esse projeto não só para as comunidades aqui, né, mas para várias outras cidades também, igual o Wesley está falando aí, que agora a gente consegue ampliar, né? O nosso objetivo agora é levar, né, nossos b-boys para competir e quem sabe trazer aí para a gente aí, né, medalhas olímpicas. Exato. Aí, né? Aí é um ponto importante, né, que assim tem que haver seriedade dos gestores dos municípios aqui do Araguaia em relação à pasta do esporte, entender como que funciona, como trabalhar. E a gente, como pessoas técnicas hoje, a gente está aí para somar, independente a sigla partidária, independente o olhar, mas se é para construir políticas públicas que vai endereçar para a juventude, para os atletas, o break hoje, esperamos que no interior não seja marginalizado, né, quanto à cultura. Ao longo da história foi, até porque agora não tem como se negar, ele é um esporte olímpico, né, Giclei? E se for depender, conseguimos, né, graças a Deus. Então é fruto de longas datas plantando, né, resistindo, melhor dizendo, que esse é o papel, né, não é só bater contra o sistema, e muitos não sabem nem que sistema é esse, mas sim resistir em sua essência para que a gente construa atletas, jovens, cidadãos de bem na sociedade, assim como nós conseguimos, né, Giclei, com o hip hop. E eu falo muito bem, aqui nesse Travessias aqui, ó, a gente já desenvolveu vários projetos sociais que muitos talvez na sociedade nem conheçam. A gente já construiu, já trouxe outros projetos de governo federal aqui, nós tivemos ponto de cultura na região, tivemos aqui em Aragaças trabalhos concretizados, com oficinas que atingiu pessoas e muitos talvez marginalizam até pelo olhar, né? Às vezes falam, não, e outra coisa, Travessias é um ponto histórico para o hip hop, porque além das rodas, foi aqui que eu tive primeiro acesso ao Giclei, né? Na época era muito difícil você encontrar os caras do hip hop, era assim que a gente falava. E a gente descia para cá com vontade de encontrar esses caras para dançar, porque não tinha referência aqui, eu não conhecia. E conhecer o Giclei para mim foi um divisor de águas muito grande na cultura hip hop. Eu sou muito grato, respeito ele também como professor. É um cara que é um dos mestres aqui da cultura hip hop e principalmente de conhecimento. E sempre que a gente precisa, o hip hop chama, ele vem para a rua. E vale lembrar que a gente já não está mais bonzinho, como fala, mocinhos, né? Mocinhos mais. E aí a carga vai pesando. E aí esse olhar que eu estava falando, Giclei, é importante os gestores ver que precisa de adequar as praças, colocar espaço para dança, sabe? Adequar mesmo, modernizar e também pensar nas estações de break, que é para formação de atleta a partir de agora. Então, isso aí também é uma coisa importante falar, foi bom você lembrar disso.
porque quando o pessoal via o hip hop, via uma desorganização em termos de uniforme, em termos também de classificação de break, né? Então o Wesley teve uma ideia que eu achei muito interessante. No começo era um projeto, Brasil Hip Hop, né? E hoje agora já está bem maior, né? Agora é um programa aonde, como vocês já conhecem, para dar um bom exemplo, na capoeira tem ali as cordas, né? Tem ali a graduação, tem o mestre e tem desde a corda branca até, né? Aliás, da preta para branca, né? Que eles são. Isso, é isso. Né? Ao contrário isso. ali. Então, mas enfim, o Wesley conseguiu fazer, né, um projeto que hoje é um programa, onde vai qualificar, né, os b-boys, as big-girls, com cadarços, né, e vai, agora sim, está tudo bem organizadinho, né, as famílias, a sociedade hoje entende que esse projeto ele veio realmente para revolucionar a cultura hip hop, para classificar e mostrar que a cultura hip hop, além dela ser uma cultura de rua, ela tem o seu lado 100% positivo e que realmente resgatam, né, as pessoas que estão entrando nela, né, que já fazem parte da rua e também integram as crianças, né, para não entrarem para o crime, né? Em vez de eles estarem lá, eles vão estar aqui, vão estar aprendendo com professores qualificados, né, com pessoas de bem, pais de família, que hoje a gente consegue demonstrar isso muito bem, né, Wesley? Porque a sociedade reconhece que o hip hop positivo, um dos lugares que foi mais respeitado no Goiás todo foi Aragaça. Tanto que qualquer lugar que a gente ia fazer evento, os policiais chegavam, paravam, aplaudiam, né? Sempre deu parabéns em todos os eventos que a gente fazia, né? De grafite, sim. Né? Entenderam que grafite não era pichação, né? Então, assim, começaram a entender como é que funcionava essa cultura e hoje a gente só tem a agradecer, né, a participação de todos os b-boys que fizeram parte, né, dessa cultura aqui. Eu não vou dizer nomes aqui, porque senão não passar horas falando, mas o que tem de b-boy aqui, né? Nós temos vários b-boys e big-girls que ajudou bastante a gente aqui. E as crianças que agora estão iniciando vão saber dessa história através desses documentários que a gente está fazendo aqui. Sabendo também, Juclei, importante frisar que quando você fala do grafite, foi uma luta muito grande. A gente sempre tem o cuidado de falar, olha, eu fui o primeiro a grafitar, não com uma questão de arrogância, mas pelo cuidado que não foi fácil você trabalhar técnicas com lata de spray, para você levar isso para as crianças e mostrar que existe a diferença entre a pichação e a grafitagem na cidade de interior, para a época era muito mais complicado. Era muito mais complicado. Então, assim, hoje... E a questão também de você levar essa arte visual de uma maneira que a família olhe e entenda aquilo ali só realmente com uma cultura e não com uma marginalização, porque você vai em alguns locais, em algumas outras cidades, principalmente cidade grande, o que acontece? Você vê alguns desenhos que não são legais assim, né? Que puxam para o lado da violência ou para o lado do crime, né? Para as drogas, e a gente sempre vem fazendo um trabalho oposto a isso aí, para mostrar da onde que é o original hip hop positivo. Tanto no rap, as letras que a gente faz é totalmente diferente, né? Tem diferença, porque o cuidado que o Wesley está falando é esse, de saber qual é o trabalho que vai ser feito, que desenho que vai ser feito, que letra que vai ser apresentada num palco, né, para você realmente levar o lado positivo da cultura e não incentivar a marginalidade. Por isso é importante conhecer as pessoas que promovem o hip hop, não o hip hop, porque vai de pessoas a pessoas, grupos e grupos, né? Então a gente está falando do nosso trabalho. Então o Programa Nacional Brasil Hip Hop, que o Juclei bem lembrou, é uma formação técnica pedagógica, uma vez que ainda não existe curso técnico para o hip hop, né? E nem faculdade. Então, justamente pela minha formação acadêmica estar relacionada à educação, eu construí esse nivelamento, vamos dizer assim, de formação e graduação na dança, onde os jovens que terem acesso a esse programa, eles não vão só dançar break por dançar, eles vão aprender a empreender, vão aprender a se qualificar, formar também
na parte técnica para ofertar essas aulas onde eles estiverem, porque eu tenho resultados de alunos que saíram daqui para outros municípios e lá ganham até também. para outros países, né? Exatamente, temos alunos em países também da Europa que foram para lá e hoje ganham dinheiro com hip hop também. E querendo ou não, isso é importante a gente pensar na questão da economia do hip hop dentro desse panorama de economia criativa, tecnológica, que hoje dá muito resultado. Um exemplo, o grafite foi bem citado aqui, esses desenhos aos fundos aí, ele virou uma revistinha em quadrinhos, ou seja, a pessoa pode migrar para a parte de design, marketing digital. Então, na dança, agora com a questão olímpica, ele pode se tornar um atleta de ponta, representar o seu estado, o seu município e até o seu país, porque as Olimpíadas é uma realidade, vai estar em 2024 e a gente tem esse legado e essa responsabilidade. Esperamos aqui, sinceramente, falando assim bem sinceramente, que os prefeitos das pastas, os gestores das pastas, levem a sério o breaking e é aquela questão, vamos qualificar essas pessoas e hoje o hip hop tem muitas pessoas formadas, educadores físicos, mestres em pedagogia, mestre em várias áreas, inclusive um cientista plasmático que tem aqui na região, que é o Juclei, que poucos sabem que domina uma tecnologia revolucionária, né? E a gente deixa aqui nossos agradecimentos, né? Se eu puder finalizar, Juclei, a minha fala aqui, eu finalizo dessa forma, tá? Agradecer ao convite do Juclei para estar fazendo parte desse mini documentário, a toda a equipe, né? E aí a gente esqueceu de apresentar a nossa intérprete, né? Importantíssimo nesse processo, que é a Luciene. Muito legal, né? Esse Isso. trabalho. É um dos trabalhos também que a gente não tinha acompanhamento, né? Isso aqui para mim é novo, mas que é legal levar, né, a cultura hip hop para pessoas que têm também, né, problema de audição, e, enfim, né? Isso, exato. Bom, eu só tenho a agradecer, né, a todos que acompanharam o trajeto do hip hop positivo aqui no Vale do Araguaia e espero que todos entendam o nosso trabalho, que com certeza sempre é para a melhoria da nossa população, né, da sociedade. E nós vamos estar sempre como a gente veio como eu disse, desde 86, 87, trabalhando, batendo nessa tecla para melhorar cada vez mais a cultura de rua, que aqui é conhecida como o hip hop positivo. Gratidão. Um abraço. Eu sigo em frente, hip hop positivo, 100% envolvente. Inteligente, hip hop positivo, consciente, irreverente. Bate duro, bate firme, tanto quanto inteligente. Eu sigo em frente, hip hop positivo, 100% envolvente. Inteligente, hip hop positivo, consciente, irreverente. Bate duro, bate firme, tanto quanto inteligente. Eu sigo em frente, hip hop positivo, 100% envolvente. Inteligente.